que você considera que é especial no budismo Shin, assim? Então, eu acho que o budismo Shin, na verdade, assim, quando eu entrei na escola de formação monge, em 98, eu estava apaixonado a Buda Shakyamuni, né? Eu estava começando a ler Buda Shakyamuni, as palavras do Buda Shakyamuni, Dhammapada, Satipatthana, a vida do Buda Shakyamuni, e isso me fascinava, né? Então, assim, eu era um monge careca que buscava ser o Buda Shakyamuni, né? Aí passou quase um ano estudando dessa forma. Aí depois disso, quando eu estava entrando, terminando meu ano do estudo, aí que comecei a me interessar o Jodo Shinshu, o budismo Shin. Porque daí as palavras do Shinran, dos mestres, né, do Terapura, começou a fazer sentido para mim. Então demorou um pouco para mim, sabe, para poder realmente assim assimilar e sentir o peso das palavras, né? Então acho que para mim tem um pouco disso. Assim, o budismo Shin é muito profundo, mas às vezes logo na cara é um pouco difícil assim para você realmente acessar, né? Não, para mim não foi uma religião fácil, né? Mas tão ao mesmo tempo assim ele é tão assim acolhedor e tudo e é tão assim próximo, né? Na verdade, porque eu tive essa formação dentro dessa comunidade, mas eu buscava ensinamento do Shakyamuni, também não tinha problema, né? Então, assim, é budismo, mas é um universo muito amplo, né? E, então, por isso que a intenção de fazer esse canal compartilhar essa cultura tão rica, mostrando, compartilhando essa riqueza. Né? Isso que gostaria de desenvolver através desse canal. Vamos ver. É porque tem muita coisa que se aprende no sutil. E nós estamos inseridos numa cultura que tudo precisa ser dito. Eu me conecto com o budismo Shin porque tem muito essa coisa da comunidade fazer coisas juntos. E não precisa falar tanto, se aprende no sutil, naquela relação. Então, como que a gente comunica esse budismo para um povo que é do oral, né? Que precisa ser explicado no detalhe e não espera muito a questão da observação. Não sei se você tem essa mesma percepção, porque esse é um desafio meu, né, como descendente japonês. Sua pergunta é muito importante e bem provocadora. Algo que a gente precisa pensar o budismo é como que ele vai se adaptar ao perfil do brasileiro, né? Eu digo se adaptar porque o budismo ele vai se moldando, né, à medida que ele vai passando pelos países, quando ele sai da Índia, vai para o Sudeste Asiático, vai para o Tibete, China, Japão, Coreia, mas como que ele, só que esses países eles já estão dentro de um espectro cultural regional que se dialogam de alguma forma, porque já traz uma herança cultural de milhares de anos, né? Quando a gente fala de budismo, estamos falando de uma religião que tem 2.600 anos. E o budismo chegou aqui no Brasil faz 100 e poucos anos. Para o público brasileiro, de forma aberta e traduzir no seu idioma, faz 40 anos que o budismo está aí. Então, o que são 40 anos em 2.600 anos? A gente está, principalmente nesse momento de internet e de imediatismo que a gente tem nas redes sociais e da própria dinâmica da vida, a gente não tem essa percepção da observação e da paciência. A gente quer fazer a coisa de uma maneira muito imediata. A gente quer programas de aplicativos que resolvam tudo né? O budismo não é um aplicativo que a gente baixa e resolve tudo, né? O ensinamento budista a gente não faz download e aprende, né? Então a gente acaba sendo muito imediatista para isso. Então a nossa tradição cultural
ela entra um pouquinho em conflito nesse sentido, porque a gente não consegue, principalmente, lidar com algumas estruturas comportamentais, como a questão da hierarquia, que é muito forte na comunidade japonesa. Por mais que ela seja horizontalizada em termos de comunidade, existe uma questão de hierarquia, né? A questão dos mais velhos, a questão dos senseis, né? Aquele que vem antes, dos professores. Quem atua na área das artes marciais consegue entender isso. Quem atua na área das artes da comunidade japonesa, seja pelo taiko, ikebana, shodo, etc., consegue entender isso. Então, se a gente não entender um pouquinho a estrutura da cultura japonesa, a gente não consegue entender como que o budismo se comporta em termos de comunidade também. Tudo isso, eu estou dando essa prévia para chegar nesse ponto de como conviver dentro da comunidade, de aprender através dela, porque a gente quer escutar, né? Eu acho que cabe um papel dos clérigos, né, dos monges, procurar transmitir isso de uma forma que dialogue com a população brasileira, para que isso seja absorvido aos poucos. Mas é um processo lento, é um processo de reconstrução. Não quero dizer que eu preciso me tornar japonês para, né, a minha cultura, eu vou deixar de ser brasileiro. Não é isso, mas é captar a estrutura do outro para entender como o budismo ele se desenvolve, né? Eu não sei se eu consegui explicar de uma forma muito ampla, porque estudar budismo ou estudar uma religião, inevitavelmente a gente tem que estudar também a cultura da onde ela está se propagando. E isso vale para qualquer religião. Isso vale para o cristianismo, para o judaísmo, né? Se a gente pensar em termos de uma comunidade que é extremamente forte e religiosa, são os judeus, né? A comunidade judaica, ela é muito forte, ela se ajuda de uma forma muito grande, né? Independente da nacionalidade, né? Basta ser judeu, né? Então, a comunidade budista, ela é um pouquinho nesse sentido também, né? Agora, voltando ao nosso budismo Shin, que é o que mais nos importa, e ele é um budismo de comunidade, ou seja, a gente vai para o templo, então você vai varrer o pátio do templo, você vai organizar as cadeiras, você vai trabalhar no bazar, você vai limpar o banheiro. Para muita gente que não tem um briefing, né, uma prévia do que é a cultura nipo-budista, e eu acho que a gente tem que usar esses dois termos juntos, fala assim, eu vou trabalhar no bazar? Imagina, mas como assim? Eu vim aqui para praticar budismo, eu quero aprender budismo, eu quero sentar e meditar, eu quero me tornar Buda, eu quero despertar, eu quero estar iluminado. Mas a prática da comunidade é exatamente essa.